Fala, guerreiros e guerreiras, boa tarde, boa terça-feira. O Fluminense treinou hoje de manhã, né? Preparando para o jogo atrasado, né? Temos 2 jogos atrasados. Contra o Mirassol e contra o Ceará, Mirassol fora de casa, quarta-feira, amanhã, dia 8, né? E depois contra o Ceará, vai ser remarcado ainda, não sabemos a data. Mas o que importa é que o Fluminense vem numa sequência muito boa, depois dessa grande vitória contra o Atlético Mineiro. Eu fiz um videozinho falando sobre o jogo contra o Atlético, olha lá, porque todo mundo só falou bem, né? Mas a gente tem que também pegar algumas coisas do jogo contra o Atlético e melhorá-las, porque o jogo foi bom, a vitória foi excelente, mas também foi muito facilitada pela postura do time atleticano, que não jogou praticamente nada, né? Não mostrou nada, nenhum futebol. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o jogo foi bom, o resultado foi maravilhoso, empolgou a torcida, é uma sequência maravilhosa, mas temos que tomar cuidado com algumas coisas que não podemos deixar acontecer em outros jogos, né? De repente, quando o time entrar no jogo, né? Que não foi o caso do Atlético no jogo, né, contra o Fluminense. Finalizou o treinamento agora de manhã, o Fluminense está preparado, vai viajar agora à tarde, né, para enfrentar o Mirassol amanhã, né, em São José do Rio Preto, se eu não me engano, e trazendo aqui todas as notícias nesse vídeo. Uma boa tarde, Alexandre Pantoja, que é o canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal Torcida Tricolor, um tempinho aí sem fazer vídeo, né, na coluna, faculdade, provas, muita coisa, muita correria, mas estamos aí trazendo todas as notícias do nosso Fluminense para você. Tem um outro vídeo que eu estou fazendo também, falando sobre o Renato Gaúcho e sobre o Zubeldia, tá? Algumas informações sobre o Renato Gaúcho, né, mesmo depois da saída dele, e o início, a estreia, né, e como o Zubeldia também transformou em pouco tempo o ambiente do time do Fluminense. Então, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, ajuda muito, cara, principalmente o dedo no like, ajuda muito, visualize, coloque aí para os tricolores. Torcer tricolor tem que inflamar mais, porque tem uma coisa que eu falo, né, nos grupos e tal, quando o Fluminense dá uma caída, a torcida murcha junto. A gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que estar junto, até quando está murchando, né? Quando o Fluminense está... A torcida do Fluminense é meio um 880, né? Quando está muito bem, está lá em cima, quando está muito mal, também está junto, mas quando está nesse meio termo, a torcida meio que dá uma churriada. A gente não pode deixar churriar, a gente tem coisas boas aí pela frente, tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, que é só em dezembro. A gente tem que crescer, a crescente é agora, a gente já deu aquele período de queda, vamos enfrentar o Mirassol, que é um time muito complicado, mas temos tudo para sair com a vitória, então vamos trazer alguns detalhes, falar sobre o Paulo Henrique Ganso, hein? Notícias sobre o Paulo Henrique Ganso, já nesse vídeo com vocês, canal Guerreiro Tricolor, tamo junto, vem! E a notícia agora é sobre Paulo Henrique Ganso, né? O jogador que se lesionou na panturrilha, né? Ficou um tempo aí afastado, mas o fisioterapeuta Filé, né? Toda a preparação física, fisiologia, deixaram ele prontinho aí. Já estava treinando em campo ontem, já fez a transição da fisiologia para o campo. A partir de semana que vem, ele deve estar treinando com os companheiros, se recuperando para ajudar o Fluminense nessa reta final de campeonato. Não foi um ano muito bom do Ganso, né? Convenhamos, para quem entende um pouquinho, né, de futebol, né, que sabe que as lesões atrapalham muito. O que atrapalhou muito no início do ano não foi só a lesão em si que ele teve depois, mas sim o problema que ele teve no coração, que foi muito importante. Isso além de fisicamente, psicologicamente, afeta, né, qualquer pessoa, e não deixaria de afetar o Ganso, a sua família. Ele se recuperou, voltou a jogar. Uma semana depois ele teve que fazer uma outra cirurgia, né, ali no coração, parou de novo, voltou de novo. Isso tudo atrapalha o cara ter um bom rendimento na temporada. Ele ficou praticamente 70 dias, né, sem treinar, sem jogar. Ele está se recuperando, semana que vem ele volta a treinar com o elenco. Temos aí o Lúcio Acosta, né, dando conta do recado. É bom que temos aí uma parada, né, da data FIFA aí, então ele pode se recuperar, já voltar semana que vem. Com certeza não deve ser relacionado para os jogos da semana que vem, mas estará à disposição aí para o técnico Zubeldia para o restante da temporada. E o Ganso é um cara primordial, né? É uma categoria absurda, um cara incrível, e de repente com esse novo estilo de jogo do Fluminense com o Zubeldia, ele tem a oportunidade de se encaixe melhor seu futebol com o elenco. Ontem também foi votada as contas, né? Teve uma reunião do Conselho Deliberativo para votar as contas de 2024
no clube, né? Dos 200 conselheiros, apenas 60 compareceram, 54 conselheiros aprovaram as contas de 2024 sem ressalvas, 5 foram contras e 1 se absteve, né? É surreal, né? 144 conselheiros fora da votação, uma coisa bem estranha. E a oposição reclama que essas contas deveriam ser votadas no primeiro trimestre, até abril, né? Porque é o que realmente é o que todo clube geralmente faz, né? Eu não vou botar lenha na fogueira, mas a gente sabe que votação de conta agora no final do ano, a um mês da eleição, é para mostrar que o clube, desde 2019, vem crescendo na gestão Mário Bittencourt, o seu sucessor aí, pro cara que ele está apoiando, ficar grandão, ficar bem. Isso aí, gente, a gente já sabia. O que o Mário fez de 2019 até agora foi uma melhora muito grande do que existia, daquele abismo que o Fluminense tinha, porque o Fluminense vive hoje. Só que precisamos melhorar mais e mais. Não precisava botar essa votação, né, das contas de 2024 para outubro, para ficar aí perto do período de eleição, né? Isso é com certeza eleitoral, mas está aí, o Fluminense teve uma arrecadação recorde de mais de 680 milhões de reais, coisa que não vinha acontecendo nunca com o nosso clube. Um aumento em comparação com 2019 de 174%, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? A CBF já colocou aí, né? Já divulgou o árbitro, vou trazer aqui para vocês, né? O árbitro, né, que vai apitar o jogo entre Mirassol e Fluminense, lá da rodada 13ª do primeiro turno, né? Vai apitar a partida, o cara que vai estragar a partida, agora eu falo que vai, porque não tem condição de você não reclamar de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer um vídeo com os erros de arbitragem, eu não tive tempo ainda, mas vou parar e vou fazer. É um absurdo o que está acontecendo no futebol brasileiro, mas isso já vem falando de anos, né? A gente já vem comentando, vem falando, né? Vem divulgando, né? Não é de agora que o Campeonato Brasileiro está essa várzea, como disse o Marlon na entrevista depois do jogo do Grêmio. É o Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação Pernambucana, né? Ele apitou domingo Bahia 1, Flamengo 0 e teve a coragem, né, de expulsar corretamente o Danilo, né? Na jogada com o atacante do Bahia, Thiago, se eu não me engano, e depois expulsou corretamente o Alaciano, uma cotovelada bizonha. O Flamengo estuda até multar o jogador, né, por ter prejudicado o Flamengo, né? Ele tem 7 jogos apitados pelo Fluminense, com 5 vitórias do Fluminense e apenas 2 derrotas. Inclusive, nesse ano, né, ele apitou, né, o Fluminense ganhou lá na Itaquera por 2-0, ganhou do Vasco também no Maracanã por 2-1 e no Inter em Porto Alegre pela Copa do Brasil. No VAR será auxiliado pelo Caio Max Vieira do Rio Grande do Norte, né? Eu sempre falo que a gente espera uma grande arbitragem, mas eu já não espero mais nada disso nesse Campeonato Brasileiro, de tantas arbitragens incoerentes e falta de conhecimento à regra, o que é inadmissível para um árbitro de futebol. Bom, o Mirassol, nosso adversário de amanhã, tem desfalques, né? Desfalques importantes para o jogo contra o Fluminense, né? Perdeu 2 jogadores suspensos, né? Por terceiro cartão amarelo. Vamos lá. Um deles é o jogador meio-campista José Aido, né, que é um jogador de reserva, né, ganhou titularidade, é um 12º jogador da equipe do Mirassol, né, e o outro jogador do Mirassol que vai desfalcar, e esse é um grande desfalque, é o lateral direito Lucas Ramon, tá? É um jogador que tem 31 anos, experiente, que tem excelentes números na temporada, né? O Mirassol tem 2 laterais bastante ofensivos, né? Um é esse Lucas Ramon pela direita e o outro a gente conhece, que é o Reinaldo, artilheiro do Mirassol no campeonato, eu acho que na temporada pela esquerda, né? O Lucas Ramon tem 9 gols na temporada, 9 gols, né? Eu vou colocar aqui o número de assistências e de gols certinho aqui para vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Ele tem 5 assistências e 4 gols na temporada. São 9 gols do lateral direito. É bastante coisa, né? Então, é um desfalque importante, né? O Fluminense ali que tem o desfalque do Serna, que joga ali pela esquerda. Entrou a reveza com o Canopy, esquerda e direita. Em cima, seria em cima do René, né? Esse jogo ofensivo ali, né? E são 2 desfalques importantes, né? O treinador deve
né, colocar o lateral direito reserva. O Fluminense também deve colocar, a princípio, né, a primeira opção para o lugar do Serna. A princípio, a gente não sabe, né, com quem o Zubaldia treinou hoje de manhã ou quem ele vai, né, usar, mas a princípio seria o Keno, que entrou bem no jogo contra o Atlético Mineiro, mas nós temos o Lima, né, ele não é um ponta, mudaria um pouco o esquema, fortaleceria o meio campo, deixava até o Lúcio mais livre, né, com o Canóbio. Aí ataque também a gente não sabe se ele vai voltar com o Cano, que sentiu uma dor antes do jogo contra o Atlético, no treino antes, ou se vai manter o John Kennedy, que fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro. E esses são os dois desfalques, né, que o Mirassol terá, né, no jogo contra o Fluminense amanhã. O Fluminense que viaja agora de tarde, né, vai se concentrar lá para o jogo contra o Mirassol. É uma oportunidade única, né, do Fluminense fazer uma boa sequência na temporada, né, tem uma diferença aí, né, principalmente das falas dos jogadores em relação ao ambiente. Então, aquilo que a gente comentava, que o ambiente não estava legal, não querendo trazer notícias ruins, desagregar o elenco, nem o clube, numa fase tão importante que era das Copas, mas era nítido. Era nítido até na cara dos jogadores, né? Do jeito que os jogadores estavam se comportando dentro de campo. E você vê que o clima ficou muito leve. Ah, mas no primeiro jogo era meio Renato Gaúcho. Era, mas o cara chegou para treinar e já foi direto, o cara chegou, já foi direto pro campo. Ele não deixou o interino comandar, ele já foi para buscar mudanças. No dia seguinte o cara chega pro treino 6 horas da manhã. 6 horas, o cara tava lá estudando, vendo o time do Fluminense, lendo, vendo vídeo, o que ele ia fazer no treino. Pouco tempo contra o Botafogo, foi pouco tempo contra o Botafogo, né? Mas já mudou, ganhamos 2-0, perdemos 2 pontos contra o Sport, né? Erros de arbitragem, problemas, falta de atenção no finalzinho, no último lance do jogo, mas o Sport é o mesmo Sport que deu sufoco no Cruzeiro no domingo, e deu um sufoco. O Sport podia ter ganho o jogo, teve algumas oportunidades claras de vencer o Cruzeiro no Mineirão, e jogou bem contra o Cruzeiro no Mineirão. Então o Sport do segundo turno é totalmente diferente do primeiro, né, que tinha 6 pontos, e realmente o Fluminense foi ruim perder os 2 pontos, mas mostra que o Sport não era aquele que todo mundo batia no primeiro turno. E o Fluminense tem que pensar nessa crescente, porque com esses 2 jogos a menos, né, com os últimos jogos de Mirassol, que deu uma caída nesses últimos 3 jogos, né, tem 2 derrotas e um empate, é a sequência ruim do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Todo o time tem uma sequência durante o ano e durante o campeonato. Essa seria do Mirassol, que antes de começar só o Brasil, ter os jogos do Brasileiro, ele não tinha nem Copa do Brasil nem Sul-Americana, então jogava uma vez por semana, então podia render 100% em todos os jogos. Agora, com essa sequência de jogos quarta e domingo, o Mirassol deu essa caída. E o Fluminense tem que aproveitar essa fase do Mirassol, buscar lá os 3 pontos, chegar, né, perto do Mirassol, porque uma vitória do Fluminense deixa o Fluminense a 2 pontos do Mirassol, com um jogo a menos, né? E com um jogo a menos que o Botafogo, a 2 pontos também do Botafogo, que também vem numa decrescente no campeonato e na temporada, e é isso que o Fluminense tem que aproveitar nessa quarta-feira, lá em São Paulo, contra o Mirassol, vir com uma boa vitória, depois vai ter um tempo para descanso e treinamento, até o próximo jogo do campeonato. Isso também dá um alento para o Zubeldia, que ele pode treinar a equipe nesses dias aí que ele terá, esses 5, 6 dias aí que ele terá aí, até o próximo jogo, podendo conhecer melhor aqueles jogadores que a torcida tanto pergunta, né, tanto quer ver na lista de relacionados, mas que o Zubeldia, com pouco tempo de trabalho, ainda não teve como conhecer, né? Então é isso aí, mais notícias do nosso Flusão eu trago aí para vocês depois. Tamo junto, canal Guerreiro Tricolor, não esqueça, hein? Deixa seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, manda para geral, aperte ali o dedo no like, isso ajuda muito o canal, ajuda muito a crescer, a visualizar e a mandar esse vídeo para mais tricolores. Vamos que vamos, hein? Zubeldia, eu acredito nessa sequência, hein, que ele teve igual o São Paulo no Brasileiro do ano passado. São Paulo só perdeu aquela sequência boa, se eu não me engano foram 13 jogos com o Zubeldia, né, que se classificou para a Libertadores sem problemas, tranquilo, né, com 5 rodadas de antecedência, que foi o que ele falou, no final o São Paulo desmotivou porque não perdia posição nem para baixo e nem conseguia chegar nos que estavam acima, e se classificou tranquilo para a fase de grupo da Libertadores, que talvez não seja o caso do Fluminense, né, até o final do ano brigando pela vaga, né, direta na Libertadores, fazendo com que o time chegue num nível elevado para a semifinal da Copa do Brasil, né, ou
podendo brigar também lá em cima, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Coisas podem acontecer, o Fluminense pode aí, quem sabe, tá brigando lá pelo título, hein? É difícil? Mas não é impossível. Tamo junto, gente. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo.